A Mariana Jangiacomo, na verdade, vai trazer informação nova pra gente. Mariana, a gente perdeu contato com você aquela hora, né? Na verdade, a gente estava nessa parceria aí contínua com a CNN Internacional, eles estavam trazendo informação. E aí agora a gente volta com você pra gente falar dessa proibição, né, de importar petróleo russo, que deve acontecer em meio a esse debate de rever sanções contra o petróleo de vários países, como a Venezuela e Irã. Tinha essa sanção, deve ser retirada por conta que os Estados Unidos estão procurando aí alternativas ao petróleo russo, né? Exatamente, Marcela. Os Estados Unidos tentando diversificar, né, as fontes de energia, então indo até esses países que recebiam sanções aqui dos Estados Unidos, o que mostra como essa situação é urgente, como os Estados Unidos e, claro, os outros países, os aliados, também estão preocupados com esse aumento do preço nos combustíveis. Uma delegação americana conversou com uma delegação da Venezuela neste sábado e o presidente Nicolás Maduro disse que está aberto a mais conversas. De acordo com fontes ouvidas pela Reuters, essas delegações falaram justamente sobre isso, sobre chegar a um acordo para retirar essas sanções ou diminuir essas sanções de alguma forma aos combustíveis da Venezuela. As delegações ainda não chegaram a um acordo, mas os diálogos devem continuar. E também estão na mira países como a Arábia Saudita e o Irã. Então, como eu disse, Marcela, isso mostra a urgência da situação. Países com os quais, antes desse conflito na Ucrânia, seria impensável a gente imaginar uma situação como essa, a gente imaginar o presidente Joe Biden dialogando com os líderes desses países, falando sobre diminuir sanções, falando sobre importar combustíveis, mas isso se faz necessário, de acordo com o governo americano, por causa dessa situação, para poder realmente punir a Rússia, que tem esse status de grande fornecedor de combustível para o mundo, e isso então deve ser um golpe muito grande anunciar essas sanções ao combustível vindo da Rússia, só que para isso, para que o resto do mundo não sofra, como já está sofrendo com esse aumento de preços, com o corte no fornecimento de combustíveis, é preciso diversificar e ir até onde os Estados Unidos não iriam antes de tudo isso começar. Marcela e Dani. Até porque, Mariana, a qualquer momento então começa a coletiva do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para anunciar possivelmente o fim da importação de petróleo, de gás, de carvão. Mariana, como que essa iniciativa repercute aí nos Estados Unidos? Há pouco trouxemos a informação que Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Deputados, também já sinalizou que vai agilizar a aprovação de uma lei proibindo o petróleo russo. Congressistas de ambos os lados aqui, Dani, então ambos democratas e republicanos, estão escrevendo um projeto de lei para banir essas importações, porque isso realmente é um pedido do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e da comunidade internacional. Os Estados Unidos sofrem uma pressão da comunidade internacional para adotarem essas sanções, essas restrições às importações de combustíveis vindos da Rússia. Agora, a questão são os reflexos que tudo isso causa no mundo, com o preço do barril de petróleo aumentando, como a gente vem conversando. E agora há pouco eu ouvi um especialista falar na CNN aqui nos Estados Unidos que, na verdade, esses reflexos, né, que todo mundo teme tanto, já estão acontecendo. Então, se já estão acontecendo, os Estados Unidos podem sim anunciar, né, se os reflexos já estão acontecendo, se os preços dos combustíveis já estão subindo antes mesmo do anúncio das sanções, então o presidente Biden deve realmente fazer esse anúncio logo. E mais cedo, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, também falou sobre isso. E ele disse que é imperativo que os países europeus dependam menos, não tenham mais essa dependência dos combustíveis vindos da Rússia, porque os Estados Unidos importam pouco, na verdade. Só cerca de 8% do petróleo daqui vem da Rússia, mas a Europa tem uma grande dependência e o secretário de Estado americano disse que a Rússia usa isso como uma arma. E os Estados Unidos vêm falando isso desde o começo do conflito, na verdade, Daniel, desde aquela época em que as pessoas se perguntavam, né, que a gente falava vai ter invasão, não vai ter invasão, o que é que vai acontecer. Desde aquela época, os Estados Unidos já alertavam que a Rússia poderia usar essa dependência da Europa, do gás natural e do petróleo vindos da Rússia, como uma arma no conflito geopolítico. Por isso, inclusive, a pressão muito grande sobre o chanceler alemão Olaf Scholz para que bloqueasse aquele projeto, o gasoduto Nord Stream 2, que na verdade já está construído, o gasoduto que liga
a Alemanha até a Rússia, mas que não vai funcionar. Então a Alemanha realmente bloqueou esse gasoduto, acabou cedendo a essa pressão, mas houve um momento ali que o chanceler alemão não se posicionava exatamente porque tinha essa dependência muito grande vinda da Rússia. Então um tema muito complexo e realmente é uma vantagem que a Rússia tem. Mas agora, depois de todos os desdobramentos, com essa invasão da Ucrânia, com as pressões da comunidade internacional cada vez maiores para mais sanções, para algo que consiga parar essa invasão de alguma forma, que consiga fazer com que a situação melhore de alguma forma. Então aí a coisa mudou, né? O cenário mudou e, como esse especialista ouvido pela CNN aqui disse, o aumento dos preços realmente já está acontecendo mesmo antes desse anúncio. São reflexos que já estão acontecendo, então por isso o presidente Joe Biden deve fazer esse anúncio logo, logo, e todo mundo aqui na expectativa. Esse com certeza é o principal anúncio do momento, porque vai sim significar uma escalada nas sanções contra o presidente Vladimir Putin, que já sofre, né, Dani? A gente vem falando aqui com o isolamento do sistema financeiro internacional, pressão sobre os oligarcas russos, que são aquelas elites que dependem, né, que se beneficiam com o regime de Vladimir Putin. Tudo isso vai aumentando a pressão sobre ele e daqui a pouco, então, escalada ainda mais dessa pressão com reflexos no mundo todo. Dani e Marcela. Obrigada, Mariana. A gente segue, claro, na expectativa, então, desse pronunciamento do presidente americano Joe Biden, importantíssimo, que deve anunciar, então, o fim da importação de petróleo vindo da Rússia. Assim que ele começar a falar, a gente vai transmitir aqui no Live CNN.